Você já sentiu alguma vez que algo te impede de avançar, mas você não consegue identificar o que é? Hoje nós vamos descobrir o que realmente está te segurando e o mais importante, como superar isso. Oi, pessoal, eu sou a Dani Basso. E assim como você, eu também já enfrentei muitos momentos que parecia impossível de seguir em frente, sabe? Mas a verdade é que muitas vezes a barreira mais difícil de superar, ela está dentro de nós mesmos. E nesse vídeo de hoje nós vamos identificar essas barreiras internas, né? E vamos aprender a superá-las para que você possa finalmente crescer e alcançar os seus objetivos. Então vamos lá. Você deve estar se perguntando, tá bom, Dani, mas como que nós identificamos essas barreiras? Primeiro, é essencial você entender que as barreiras mais desafiadoras, elas não são físicas, elas são emocionais e mentais. Podem ser o medo, o fracasso, a dúvida sobre si mesmo ou a procrastinação. Esses obstáculos, sabe, eles são reais e eles podem paralisar você. Mas a boa notícia é que eles podem sim ser superados. Gente, presta atenção. Esses obstáculos, eles são reais e eles podem paralisar você, sabe? Mas existe uma boa notícia ali, que você pode superar cada um deles. E existem algumas formas de vocês reconhecerem essas barreiras, sabe? Por exemplo, vamos entrar no tema de barreiras emocionais. Alguns sinais delas são o medo constante, a insegurança, a dificuldade em lidar com as suas emoções negativas, como a raiva, a tristeza, a frustração. E como que nós identificamos isso? Perguntando a nós mesmos: quais emoções me paralisam ou me fazem duvidar de mim? Então você fica atento ali, sabe, aos padrões emocionais que surgem quando existem as situações de estresse e de desafios. Por exemplo, se você sentir medo de fracassar, né? Isso pode te impedir de se arriscar, de tentar coisas novas. Já nas barreiras mentais, alguns sinais são os pensamentos limitantes, a autossabotagem, a falta de autoconfiança e as crenças que você tem aquela como não sou capaz ou eu não mereço. Então você tem que prestar atenção, sabe, ao seu diálogo interno. O que você diz a si mesmo quando você enfrenta um desafio? Pense em como as suas crenças sobre você influenciam nas suas ações. As crenças negativas, sabe, como eu não consigo, elas podem impedir você de perseguir as suas metas. Outra barreira é a barreira espiritual. Ai, Dani, você vai falar de religião? Não, meu bem, não vou. Eu estou falando de espiritualidade. E alguns sinais dessas barreiras espirituais é aquele sentimento, sabe, de desconexão, de falta de propósito ou conflitos internos sobre fé e valores. Como que você consegue identificar isso? Refletindo sobre a sua espiritualidade e sobre os seus valores pessoais. Você se sente alinhado com o que você acredita? Tem um vazio ali que precisa ser preenchido espiritualmente? Porque, por exemplo, a falta de conexão espiritual, ela pode gerar sentimentos de vazio, de desmotivação ou incerteza sobre o seu propósito na vida. Essas são as barreiras espirituais. Agora vamos falar das barreiras sociais. Quais são os sinais dessas barreiras? Pressões sociais, né? Medo de julgamento, isolamento, falta de apoio ou influências negativas de pessoas ao seu redor. Como que você identifica essas barreiras? Pergunte-se a si mesmo: a minha rede de apoio, ela me ajuda ou ela me impede de crescer? Você precisa refletir, sabe, sobre esses padrões de comportamento que adota em função do que os outros pensam ou que os outros esperam de você. Um exemplo disso é o medo de você ser julgado pelos outros, sabe? Isso pode te impedir de você tomar decisões importantes ou de viver de acordo com os seus próprios valores. Então, para superar todas essas barreiras aqui, essas 4 que eu mencionei, o primeiro passo é você reconhecer cada uma delas e entender como que elas afetam o seu comportamento e as suas escolhas. Só a partir daí, sabe, que você consegue e você vai poder trabalhar conscientemente para mudá-las e buscar o seu crescimento pessoal em todos os níveis. Agora você já identificou essas barreiras, então vamos para as estratégias para superar ela. Superar essas barreiras exige uma combinação de autoconhecimento e também ação. Eu vou compartilhar aqui com você algumas estratégias que podem te ajudar, como mudar o seu pensamento, criar rotinas diárias positivas e também aprender a celebrar as pequenas vitórias. Toda vez eu repito isso, gente, dê valor nas pequenas vitórias. Cada uma dessas ações, sabe, te aproxima mais dos seus sonhos. Então vamos lá. As ferramentas para superar
barreiras emocionais, elas são simples, sabe? Primeiro, inteligência emocional. Você precisa reconhecer e nomear as suas emoções. Esse é o primeiro passo, sabe? Você pode começar com praticar um diário emocional. Fica ali, onde você escreve tudo o que você sente e tente, sabe, identificar a causa desses sentimentos. Então, você pode pegar e também fazer outra prática para melhorar isso, são a respiração, a meditação guiada, sabe, para ajudar você a controlar essas emoções nos momentos de crise, trazendo clareza e equilíbrio emocional. Isso é inteligência emocional, você gerenciar as suas emoções. Outra coisa é a TCC, a terapia cognitiva comportamental, sabe? Que são técnicas que te ajudam como você identificar os padrões de pensamentos negativos e substituir por pensamentos mais realistas e positivos. Então, você precisa começar a questionar, sabe, esses pensamentos automáticos do tipo, eu não consigo ou não sou bom o suficiente. Você precisa começar a praticar, sabe, como reestruturar esses pensamentos e como isso, sabe, pode, combinar isso pode dar uma visualização positiva. Aí você começa a visualizar cenários de sucesso ao invés de fracasso. Então, você vai mudando isso, você aprende com a terapia, você precisa de uma ajuda profissional. Outra forma de fazer isso, já dentro da barreira mental, é o mindset crescimento. Então, você pega e começa a adotar ali uma mentalidade, sabe, de crescimento, em vez de uma mentalidade fixa. Então, você precisa começar a acreditar que as suas habilidades e a sua inteligência, elas podem ser desenvolvidas, sabe, com esforço e com prática. Então, você pode pegar e ir mudando essa forma, sabe? De pegar aquela falha sua e ver como isso te fez crescer. Não focar na falha, mas sim no crescimento, sabe? São desafios que você vai transformando em uma forma de aprendizado. Outra coisa é você definir metas SMARTs. Eu falei disso em vídeos anteriores, sabe? As metas SMARTs, elas são específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo. Isso ajuda você a criar um caminho claro para alcançar todos os seus objetivos, rompendo a procrastinação e o medo do fracasso. Como que você faz isso? Você pega as suas grandes metas e começa a dividir em pequenos passos, sabe? E comece a celebrar cada pequena vitória ao longo desse caminho, sabe? Isso vai reforçar a sua autoconfiança e vai te dar mais impulso para continuar. Agora, como superar as barreiras espirituais? Meditação, conexão espiritual, sabe? Você começar com práticas diárias de meditação, oração, como uma maneira de fortalecer a sua conexão espiritual e buscar clareza sobre o seu propósito de vida, sabe? Você pode criar ali um ritual de reflexão, um diário semanal, dedicar, sabe, tempo para se reconectar com seus valores espirituais e refletir sobre a sua jornada. Você precisa se alinhar com o seu propósito, sabe? Então, você tem que começar a fazer esses padrões para ver aonde que está faltando isso em você e descobrir e reafirmar o seu propósito de vida. E isso pode ser feito até através de perguntas que são reflexivas, sabe? Que você se pergunta a você mesmo. O que me faz sentir realizado ou realizada? Como que eu posso usar os meus talentos para impactar os outros de forma positiva? Então, você pode ali criar uma estratégia de fazer exercícios de escrita, sabe? Sobre a sua missão de vida, sobre planos de ação para alinhar as suas decisões diárias ao seu propósito maior. Que ferramentas você pode usar para superar as barreiras sociais? Essa você precisa de uma construção de uma rede de apoio positivo, sabe? Você começar a avaliar, sabe? E fortalecer também a sua rede de apoio. Então, você precisa identificar quem são seus verdadeiros apoiadores e quem que está drenando a sua energia. Então, você precisa se afastar de influências negativas e se aproximar de pessoas que realmente te inspirem, sabe? Você pode criar desafios como encontrar o seu grupo de crescimento, sabe? Participando de comunidades, já seja ela offline ali, presencial ou online, onde você possa encontrar apoio e estímulo para você melhorar a cada dia. Outra coisa é a comunicação assertiva.
Gente, você precisa começar a praticar, sabe, a comunicação assertiva, que é você dizer o que você pensa, o que você sente, de maneira clara, mas respeituosa, né? E isso vai te ajudar a superar o medo, sabe, do julgamento e vai também estabelecer limites saudáveis com as outras pessoas. Então, para isso, você pode fazer alguns exercícios, sabe? Onde você simula conversas difíceis ou construtivas. E também você precisa praticar a escuta ativa, sabe? E expressar suas necessidades sem medo. Outra coisa que você pode fazer também é uma ferramenta adicional que é chamada a Roda da Vida. Nessa Roda da Vida, ela é uma ferramenta visual, onde você começa a avaliar diversas áreas da sua vida. Financeira, pessoal, emocional, espiritual, profissional, social, sabe? E ali você começa a identificar quais são as áreas que estão desequilibradas, sabe? Para você poder começar a trabalhar em cada uma delas. Então, você pode pegar e fazer num mês uma autoavaliação, né, dessa roda da vida para você rastrear o seu progresso e identificar quais barreiras que ainda precisam ser enfrentadas. As ferramentas, sabe, essas ferramentas e estratégias, elas são práticas, são acessíveis, te ajuda a desenvolver o autoconhecimento, a confiança e ação para você romper essas barreiras que te impedem de crescer. Se elas forem aplicadas com consistência, vou repetir, com consistência, elas vão te levar a uma transformação significativa na sua vida. Sabe, gente, não desista da pessoa que você está se tornando. Evoluir dói, dá trabalho, leva tempo, mas vale a pena. Vamos lá, eu vou te dar 2 histórias de transformação. Vou compartilhar 2 histórias com você, que assim como você, assim como eu, sabe? São pessoas que se sentiram presas por barreiras invisíveis, mas que conseguiram transformar as suas vidas através dos desafios e seguir em frente. Essas histórias, elas vão te mostrar como que é possível você superar qualquer obstáculo, desde que você esteja disposto e disposta a dar o primeiro passo. A primeira história é de Thomas Edison. Quem é ele? O inventor nada mais, nada menos do que da lâmpada. Thomas Edison, sabe, ao tentar criar a lâmpada, ele falhou mais de 1000 vezes. Quando questionado sobre os seus erros, ele respondeu assim: eu não falhei 1000 vezes, eu apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam. Então, Edison, ele enxergou, sabe, as suas falhas como parte do processo de aprendizado e isso foi o que levou ele ao sucesso. Essa história, eu acho que ela nos ensina que o fracasso, ele não é o fim. Ele é uma oportunidade de aprender, de ajustar e de seguir em frente até encontrar o caminho certo para o crescimento. Outra história é de Elon Musk, que eu sou fascinada pela história dele. Ele é um exemplo de superação e de visão a longo prazo. Antes de se tornar um dos homens mais influentes do mundo, ele enfrentou grandes obstáculos. As suas empresas, como a SpaceX e a Tesla, quase faliram, né? Quando os primeiros lançamentos ali da SpaceX falharam. Muitos duvidaram do sucesso, né, de Musk. Mas Musk, assim como Edison, ele não via as falhas dele como um fracasso, e sim como um aprendizado. E ele falou algo assim que eu acho muito legal. Se algo é importante o suficiente, mesmo que as chances estejam contra você, você deve continuar tentando. Então, Musk, ele persistiu, ele fez os ajustes necessários, sabe? Falhou várias vezes, consertou, e hoje ele é responsável por inovações, né, que estão mudando o mundo. Então, a história dele, ela mostra que o crescimento, ele depende da resiliência, do aprendizado constante e principalmente da coragem para desafiar as barreiras, mesmo quando todos duvidam. Por que eu trouxe essas histórias para vocês? Porque Thomas Edison e Elon Musk, eles são exemplos poderosos de superação para mim, sabe? Enquanto todos ao redor deles duvidavam, eles seguiam em frente. Edison, após 1000 tentativas fracassadas, ele afirmou que não tinha falhado, mas aprendido 1000 maneiras diferentes de como não fazer. O Musk, já por outro lado, após vários fracassos com a SpaceX, e a Tesla, ele quase enfrentou a falência, mas ele continuou porque ele acreditava no impacto das ideias dele. Ambos, ali foram desacreditados por muitos. Mas você sabe por que eles conseguiram? Presta atenção. Porque eles nunca duvidaram de si mesmos. A verdadeira chave aqui
Ó, presta atenção. A verdadeira chave do sucesso é você acreditar em você mesmo, mesmo quando todos ao redor dizem que você não vai conseguir. Quando você tem confiança em si mesmo e no seu propósito, nenhuma barreira é grande o suficiente para te parar, gente. Nenhuma. Você precisa acreditar em você. Mesmo que ninguém acredite, acredite em você. Anota isso, coloca num quadrinho na frente da tua cama que você vai acordar e ler lá: eu acredito em mim mesmo. E eu vou finalizar isso daqui te desafiando, sabe? A identificar a barreira que está te impedindo de crescer. E de você tomar uma decisão hoje mesmo para você superar isso. Deixa aí nos comentários qual que é a barreira e como você vai vencê-la, sabe? Ou qual que é a barreira que você venceu. E lembre-se, você é mais forte do que você imagina e merece viver a sua melhor versão todos os dias. Acredite em você. Obrigada por assistir até o final. Se você ainda não me segue, segue aí, ativa o sininho e até a próxima.